todos, agradeço ao Henrique pela ideia dessa iniciativa, né? Acho que vocês têm, ao meu ver, a sorte de ter a disposição, o entusiasmo do Henrique como coordenador dessa iniciativa e pensando ela como uma ação já junto à discussão lá da governança metropolitana, porque a gente de fato precisa de alguém que, podemos dizer, soe a camisa, né? Ou seja, que pense isso 24 horas por dia, porque não é fácil. Não é à toa que desde, salvo engano meu, 89 que a gente não tem uma institucionalidade sobre região metropolitana. Então, ou seja, é um não debate que foi por muito tempo postergado no Rio de Janeiro. Então, e até para, né, isso aí a gente vai poder falar ali, ou seja, mas vocês também, em certa medida, sabem disso, está demorando as indas e vindas, contramarchas desse processo para institucionalizar, e mesmo assim, uma dificuldade até os dias de hoje da representatividade da sociedade organizada. Quando a gente pensa que estava resolvido, esse ano quase que sofreu um problema, e por isso que eu falo a sorte, a oportunidade que vocês têm de estar o Henrique representando de fato quem está ali desde o início do processo, construindo junto. Não é alguém que de repente tiraram da manga ali e impuseram como interventor dentro da construção. Então eu acho que a gente tem que aproveitar muito esses eventos para conseguir de fato saber se posicionar. Porque o tempo todo o risco de às vezes querer reduzir o espaço de participação é sempre presente. Então esse é o momento de a gente chegar com um discurso organizado, com uma reflexão ali que consiga pautar o debate, e o tempo todo eles vão, de alguma forma, ali buscar centralizar o processo. Da mesma forma, e aí falando especificamente da Rede ProRio, da mesma forma, essa é um pouco a ideia da construção da Rede ProRio. A Rede ProRio, por isso que a ideia de rede é para ser uma soma. Ela não é para fazer um conjunto apenas de pessoas que pensam parecido, têm ali um entendimento de uma mesma narrativa, é fazer esse esforço dificílimo de tentar articular essa diversidade, mas num aspecto ali que tem algumas, podemos dizer, pilares específicos. Claro que a gente busca parcerias com a sociedade organizada, e aí no caso, em primeira mão, a gente logo foi falar com a Casa Fluminense, e a ideia da parceria é sempre assim, ou seja, a gente traz para a coordenação, Então a gente não faz aquela parceria que apenas ele está ali apoiando, a gente chama para alguma coisa. É a ideia de pensar junto, de tomar a iniciativa juntos, porque a ideia é exatamente criar uma grande narrativa. Não basta 3 estudiosos ou então alguns grupos na sociedade terem um entendimento, porque sempre vai ser uma realidade fragmentada. Então a gente só vai conseguir organizar isso se pegar sociedade organizada, tentando, evidentemente, somar essas parcerias, academia, que por si é o dever de ofício, ser intelectual, pensar, pesquisar, mas também a gestão pública. Isso, particularmente, a gente não abre mão, ou seja, a gente tem consciência de que atualmente não basta ganhar a eleição. A gente tem que buscar trabalhar a mentalidade do servidor público, do gestor público. Porque senão, vocês podem vir com as demandas que se colocarem numa mesa de negociação, num conselho desse, mas quem está lá com a gestão do processo não tem a sensibilidade, ou melhor dizendo, a visão de mundo para entender a relevância do papel de vocês. E isso a gente só vai conseguir se a gente fizer essa construção como um processo. Porque cada um está na sua caixinha, às vezes, Cada um está no seu espaço de fala e tal, mas esse desafio. Então a rede, ela busca esse esforço, Ela tem essa tentativa, ela tem essa ousadia, claro que ela não tem essa megalomania de achar que vai fazer isso da noite para o dia, mas ela busca esse esforço de tentar somar esses 3 pilares. Então ela tem sede na UERJ, eu sou professor da UERJ. A ideia de ser UERJ é exatamente, não é somente pelo fato de eu ser professor lá, é porque a UERJ não pode ser mais uma universidade federal. Ela é uma universidade que a origem dela é estadual, é pensar o Estado do Rio de Janeiro. Mas pensar o Estado não apenas com pesquisa pura, é pensar o Estado na política pública. Esse que é o desafio que eu estou provocando junto com outras pessoas lá dentro. E a gente está buscando ter cada vez mais essa institucionalidade da UERJ somada
porque isso é vital para ela, né? Ou seja, construir então um think tank que seja orgânico dentro da máquina do Estado, mas que tenha essa capacidade de escuta com a sociedade, com outras universidades, como a gente tem parcerias com a FRJ, a professora Renata Pede, né? Outras áreas da gestão pública, está ali a Bruna do CCERJ, né? Também a gente tem contato, então a gente vai buscando parcerias, seja na máquina pública, seja nas universidades, seja nos movimentos, né? Um desafio que eu estava comentando com o Henrique é exatamente a gente aproveitar também um ambiente desse para a gente buscar ali, então, ampliar essa soma. Porque a ideia é essa, né? E é claro que isso, evidentemente, está associado, como o Erja tem falado, a um exercício de defesa da UERJ. O que eu gosto sempre de falar é que a melhor forma de defesa da UERJ não basta simplesmente achar que as pessoas têm que achar que a educação é algo relevante e tem valor. Isso a gente sabe. Mas não é assim que a gente vai ganhar o convencimento. É mostrar que uma universidade como a UERJ, ela está disposta a ter um protagonismo na articulação de um pensamento organizado, crítico, que soma com a sociedade para o desenvolvimento do Estado. Então é esse um pouco o nosso desafio e também faço convite a todos vocês de querer participar disso, tá bom? Obrigado. Esse material, ele tem aqui um resumo, né, das 27 propostas do eixo Equilibrar a Metrópole, do plano metropolitano, que é esse plano que a gente mostrou aqui há pouco. Só para a gente ter uma noção, né, do conjunto, são 6 programas, né, eles chamam de Programa de Ação Prioritária, né, 6 PAC, né, Programa Equilibrar a Metrópole, Habitar a Metrópole, Bahia Reinventada, Governar a Metrópole, Metrópole Inteligente, Metrópole Sustentável. Cada um deles tem esse conjunto de ações, né, são um total de 131. Aqui tem um pouco o orçamento geral, né, quanto é que custa implementar esse plano. Então, esse eixo que a gente vai estudar, ele tem um custo estimado em 20 bilhões, né? E o total seria algo em torno de 60 bilhões. Enfim, a carteira de projetos, né? Como um todo. Só para a gente ter um pouco essa noção aí do conjunto. Minha ideia agora é dar uma passada, quer dizer, são 27 ações. A pergunta que motiva aqui o encontro é: quais são as prioridades e as oportunidades do plano? Então, quer dizer, dessas 27, quais são aquelas que deveriam ser as que, se implementadas agora, podem tracionar as outras, podem gerar aquele efeito positivo, né, para a agenda poder andar. E aí, eu separei 5 para dar um pouco... Queria produzir 5 imagens aqui com vocês, sabe? Assim, imagens que pudessem ajudar a gente a pensar essa metrópole. E aí a primeira imagem é isso aqui, que é a proposta 01 do plano, que eu acho que é acertada, né? O plano, ele parte de um diagnóstico em que a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é uma região que concentra muita oportunidade no eixo central da sua capital, concentra oportunidade de trabalho, de renda, de serviços, e impõe longos deslocamentos à sua população. Quer dizer, você tem uma periferia, cidade de dormitório, uma estrutura produtiva oca, né? Então, enfim, isso fruto dessa concentração de oportunidades no eixo central. E que a grande tarefa do plano seria equilibrar a distribuição dessas oportunidades no seu conjunto, do seu território. Então, o plano começa com a proposta 01 afirmando isso, quer dizer, a necessidade de fortalecer centralidades urbanas, e o plano dá nome a essas centralidades, né? Essa imagem aqui é a imagem que está aqui dentro desse documento, né? No documento que está aí só está um resumo disso daqui. No documento completo tem a descrição, a questão a ser solucionada e os territórios. Não existe orçamento, pelo menos nesse documento, para cada proposta, né? Tem um orçamento geral, né, do eixo, mas não tem. Então é assim como está descrito. E ele vai dizer quais são as centralidades que precisam ser fortalecidas, que são essas daqui. Ele vai dizer que tem um conjunto de centralidades, vai dividir centralidades
quer dizer, secundárias que precisam ser fortalecidas, as centralidades terciárias, né, terciária, assim que a gente fala o nome, segundo nível, terceiro nível e quarto nível. Eles vão identificar aqui, é isso, a gente tem um eixo metropolitano muito forte, que é o centro do Rio de Janeiro, reconhece a Barra também como uma centralidade, que acabou, de maneira induzida, se colocou como uma centralidade, mas o plano vai dizer que tem outras centralidades que precisam ser fortalecidas, e ao investir nessas outras centralidades, a gente pode um pouco mudar esse padrão de desigualdade socioespacial. Quais são essas centralidades? As centralidades seriam aqui Campo Grande e Madureira, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Caxias, Niterói e São Gonçalo. Seria esse conjunto. E aí você tem as centralidades que estão mais na periferia, que seria Maricá, Itaboraí, Magé, Queimados, Seropédica e Itaguaí. Então ele vai dizer que se a gente fortalecer essa rede de centralidades, né, a gente consegue equilibrar a oferta, né, de trabalho, de oportunidade e reduzir esse padrão de desigualdade territorial que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso daqui é uma imagem importante para a gente, na verdade, talvez a imagem de síntese do plano, e que tem uma série de outras propostas articuladas com essa que vão dando, mas o que significa fortalecer essas centralidades? Significa ter esses locais como prioridade para investimento em infraestrutura urbana, em equipamentos sociais e em mobilidade urbana. Quer dizer, então, ele propõe um olhar sobre os diversos planos e projetos que existem, quer dizer, como é que você consegue enxergar isso, os vários mapas sobrepostos e ver o que são ações decisivas que podem ser feitas nesses territórios a fim de melhorar a qualidade do ambiente urbano neles, né? Então, ele vai passar essa mensagem forte de priorização. Aí alguém vai falar, poxa, mas meu território não está nessas centralidades. Mas é o desafio da escolha da priorização. Nunca tem recurso para tudo, sobretudo em momento de crise, então há de se fazer um esforço de priorização. Uma outra proposta, e aqui são os números da proposta, né? Eu chamei a atenção para fortalecer centralidade, e essas 4 que eu estou sinalizando aqui são propostas que se relacionam com essa proposta 1. Né? Vai falar, por exemplo, de incentivar a implantação de equipamentos sociais nessas centralidades. Né? Então, se a prefeitura precisa construir um centro de referência para as mulheres, se precisa construir um hospital de média complexidade, quer dizer, essas centralidades precisam ser priorizadas na hora desse investimento público chegar. Então, uma mensagem importante que o plano diz. Eu acho que vaga. Seguindo, né, para a gente chegar nos outros. Vai falar da importância de disponibilização de áreas, né, também para equipamentos sociais, e aí não necessariamente nas centralidades, mas nas áreas com muito adensamento habitacional, áreas precarizadas, enfim, áreas de favelas, né, certamente populares, que precisam também ser priorizados. Novamente, aqui no fundo não é nem inventar a roda isso, né? É repetir o óbvio, que tão necessário se faz hoje repetir o óbvio, de priorizar o investimento público no local onde se mais precisa. E por fim, né, é uma passada rápida aqui, ele fala sobre a implantação de negócios em centralidades secundárias, né? Como é que ao melhorar esse ambiente urbano, né, com infraestrutura, com equipamentos, com maior capacidade de mobilidade, de circulação, de acesso a esses territórios, isso pode criar um efeito de um ambiente de negócios melhor naquele ambiente urbano, mas é claro que isso vai ter limites. Eu estou cheio de economistas aqui na sala que vão falar que se não tiver uma política a nível nacional orientada para o desenvolvimento não vai chegar por si só. Aí não pode falar mais disso. Mas acho que tem uma demanda aqui de fortalecimento dos negócios locais que eu entendo que é importante. Uma qualificação dos serviços a nível dos territórios. Quem vive nas comunidades sabe o quanto o serviço pode melhorar muito mais. Isso ser um espaço de geração de trabalho e renda.
Então, por um acaso eu deixei essa imagem de Queimados aqui, né, que é um território, tinha algumas pessoas de Queimados que iam chegar aqui, até o Jorge Queimados, mas tinha mais gente de Queimados que vinha. Que em Queimados está tendo, por exemplo, o DOTS, né, que é um projeto do governo do estado, o ITDP faz parte, o IES também, que é um desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Então, é uma experiência que está sendo feita lá que cabe a gente observar. No fundo, para eu ir aqui para o outro ponto, eu acho que o que esse mapa de centralidades passa para a gente é a tarefa da gente enxergar o Rio a partir desses territórios, né? E enxergar a partir desse território não de uma maneira caricata, quase... Eu fico pensando naquela moça do RJTV, quando vai na Exponime, né, quando vai nos territórios, e é sempre de uma maneira... Enfim, tem no seu lugar aquela tarefa ali, né, de cobrar do governador, do prefeito, mas é sempre, às vezes, às vezes jocosa. A gente precisa enxergar esse território. É muito humorístico. Pode sair de baixo, humorístico. Então a gente precisa olhar para esses lugares e, de fato, pensar a agenda de desenvolvimento desses territórios. Como é que vai tornar esses territórios produtivos, produtores da cidadania, que as pessoas acessam direitos a partir desses territórios e não precisa ficar se deslocando até o centro do Rio. Então acho que essa que é a mensagem. A gente está falando aqui de conexão com a universidade, quer dizer, quais são as pesquisas, teses, né, que estão se debruçando para enxergar esses territórios, que estão olhando ali no detalhe oportunidades para o desenvolvimento desse território. Acho que fica aqui pistas, né, de estudos, né, que já existem, que precisam ser revelados, e outros mais que possam ser trabalhados. Seguindo, né, por favor. Não, é muito curtinha, só porque são os critérios. Porque a apresentação se tratando da centralidade como se fossem coisas equipotentes, e não são. Ele está só falando como está no plano. Ele está só relatando o que vai ser discutido. A gente pode... Não está dando interpretação. O programa não tem centralidade. Está nesse papel, está no de novo. Eu esqueci o que o Bruno falou, que é importante. A gente pode e deve fazer várias críticas ao plano. Nesse momento aqui, o que a gente está se atendo é ler o plano, é um documento do governo, que a gente parte dele, né? A gente parte dele para... E, sobretudo, pensando aqui em gente que está atuando nesse espaço do Conselho, como é que a gente cria estratégia, né, de ampliar esse debate, de incidência política lá. Tem um pouco a tarefa aqui de compartilhar dessa visão, que muitos estão estudando isso há mais tempo, outros nem tanto, né? Mas, seguindo... E aí eu acho que essa tarefa aqui, existe muita pesquisa, o IPUR, né, trabalha muito a questão de função social da propriedade, e que hoje está até ameaçada, né, existem propostas hoje para acabar com esse direito, né, quer dizer, com essa questão da função social da propriedade. E eu acho que esse é um desafio que na próxima década a gente precisa se debruçar sobre ele. A gente precisa conseguir avanço sobre a ideia de ocupação de vazios urbanos. O plano reforça muito isso, mas do ponto de vista do papel. Do ponto de vista do papel, a Constituição já diz que tem que a propriedade precisa cumprir função social, a gente não pode ter... né, Carol? Carol já trabalhou na fase, tem um trabalho histórico com a discussão de reforma urbana, né? Então está no Estatuto da Cidade também, mas como é que faz isso acontecer? Eu acho que é a tarefa da sociedade, da universidade, reinventar essa discussão, sobretudo nesse momento de ataque, porque mesmo esse direito que não está sendo cumprido, ele está sendo atacado. Eu diria que existe oportunidade para a gente fazer esse debate, porque, por exemplo, o que a gente viu agora com o Muzema no início do ano, né, a ocupação, quer dizer, o Estado falhou de várias maneiras, pelo menos duas. O Estado não é capaz de fazer controle do uso do solo, né? A Prefeitura não é capaz de fazer isso, e a Prefeitura não é capaz de oferecer habitação de interesse social. E se a Prefeitura não oferece, né, se o governo não oferece habitação de interesse social, a população vai dar seu jeito, vai ocupar um loteamento irregular, né, ou a milícia vai oferecer imóveis na luz do dia, como está fazendo. Né? Ou o Estado encara essa questão e a gente precisa cobrar, né, e que essa habitação, e a gente tem uma lição a ser tirada com Minha Casa Minha Vida, né, que não enfrentou de frente, né, pega casos isolados, São Paulo, né, na revisão do plano diretor, né, acabou identificando ali áreas no centro da cidade que devessem ser priorizadas,
para projetos de habitação de interesse social. No conjunto, pouco foi feito isso, né? E eu acho que eu estou falando próxima década, a gente está aqui entrando agora nos anos 20, né? E esse precisa ser algo que ou acontece isso, ou a gente de fato vai ter uma mancha urbana que se espraia eternamente, sem infraestrutura, com vazios no centro, enfim, a gente está aí com um porto, né, sem ocupar, né, sem cumprir aquilo que foi promessa olímpica. Então, eu acho que essa é uma questão que se articula diretamente com o processo de fortalecimento das centralidades. E eu acho que vai ser legal a gente conseguir olhar para aquilo que boas experiências que já aconteceram, e aí eu acho que muita gente aqui normalmente tem conhecimentos diversos aqui, que podem dar exemplos, aí normalmente pesquisas da universidade, que trabalha muito com isso, onde projetos de ocupação dos vazios urbanos fossem priorizados para projetos de habitação social, né? Então, a gente precisa conseguir, quanto sociedade, quanto universidade, retomar essa discussão. Esse aqui é um exemplo, esse daqui é o Parque Madureira, uma ação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Construiu um equipamento social muito importante, né? Revitalizando toda uma área que estava degradada, abandonada, uma área que tinha lá, parte da ferrovia estava por lá. Então, um pouco, acho que com esses exemplos, os exemplos falam mais, né? Pode ser mais eloquente e falar, é isso que a gente precisa na próxima década, pegar esses terrenos vazios e produzir projetos, tanto de habitação quanto de equipamentos, olhando para essas centralidades. Eu acho que a gente precisa ser uma espécie de caçador de espaços vazios e de tematizador, né, desses espaços, né? Imaginar o que eles poderiam ser. Aqui poderia ser um projeto habitacional, aqui poderia ser um projeto, né, de equipamentos culturais, né? Então, esse eixo 2. Novamente, a ideia é que eu fazer uma passada rápida. Nesse eixo, no programa Equilibrar a Metrópole, tem várias propostas, tem algumas delas sobre mobilidade urbana. Tem vários projetos, obras, linha 3 do metrô, tem barca, tem várias coisas. Eu fiquei olhando o que poderia ser um gancho importante para a gente poder discutir isso de uma outra maneira. E eu acho que essa daqui é uma oportunidade. Isso está no plano. A gente precisa discutir fontes de financiamento para o transporte público. Isso é uma coisa muito importante. Porque a gente vai discutir, por exemplo, barca para São Gonçalo. Eu sou a favor da barca para São Gonçalo. Mas a operação da barca para São Gonçalo, ela se paga sozinha, só com a tarifa? Eu creio que não. E diria o seguinte, e nem deve. A gente nem deve achar que o sistema de transporte vai se financiar somente com a tarifa que se paga na catraca. A gente precisa ter outras fontes de financiamento, né? E recentemente foi aprovada uma lei na LERJ, né? A lei que regulamenta a Câmara de Compensação Tarifária, que faz a gestão dos dados e do subsídio do governo do Estado para o bilhete único, né? Hoje quem toma conta disso é a FETransport, e o governo do Estado, né, segundo a lei, precisa ter mais controle sobre isso. Tem que fazer a licitação para uma outra empresa fazer a gestão disso, e o governo do Estado tem o controle desses dados, né, que hoje o governo do Estado tem muita dificuldade de acessar esses dados da bilhetagem, né? Então, eu acho que aqui está uma oportunidade, né, sobretudo no cenário desse governo, né, do governo do Estado, de avançar numa discussão sobre quais são as fontes de financiamento, né, que vão além da tarifa. Vamos lá, pedágio urbano, vai ter uma fonte de receita aqui que alimenta esse caixa, vai fazer a outorga de alguma licitação, esse recurso pode ir para esse caixa, pode ter um imposto sobre o combustível específico no Rio de Janeiro, e que esse imposto alimenta esse caixa. Enfim, pode ser várias coisas. A gente precisa pensar. O que a gente não pode aceitar é que só a passagem financia o transporte público. Porque senão não adianta falar, faz o modal tal, faz o modal tal, porque você tem um problema de financiamento. E quem estuda mobilidade urbana, o TDP está aqui, percebe que tem números de diminuição de usuários do transporte público, né? Hoje o Uber está disputando o usuário do transporte público. Quem faz a viagem de curta distância, que é um passageiro importante,
para financiar o sistema, né? Tem o cara que vem lá de longe, faz toda a tarifa, né, todo o trajeto, mas tem aquele que pega num trecho e desce ele mesmo. Isso é uma fonte de receita importante. Num cenário onde o transporte público tem cada vez menos qualidade e menos usuário, a gente pode caminhar daqui a pouco para um colapso, se a gente não enxergar outras maneiras de financiamento da tarifa. Né? Professor, fique à vontade. Seguindo. Aqui aí eu listei algumas, nem listei todas aqui, que ia ser muito, acho que ia ser um pouco excessivo, propostas que estão no plano e que eu acho que se relacionam diretamente com a questão do financiamento das passagens, né? Mas também com esse contexto, né? O plano vai falar, por exemplo, de criação de linhas, né, de transporte entre as centralidades. A gente precisa evitar o tal deslocamento radial e promover mais um deslocamento perpendicular, né, transversal, né, transversal que é o termo que eles utilizam. Entre as centralidades, tem que ir de Campo Grande para Nova Iguaçu, de Caxias para São Gonçalo, tem que conseguir fazer essas circulações sem necessariamente ter que vir para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso, junto com essa outra proposta ampla pra caramba, né, reorganizar a rede geral de sistema de transporte, né, e aumentar a suficiência, nossa, é gigante. Mas eu diria que a gente tem um caminho, assim, pelo menos olhando para a conjuntura, algo que precisa ser feito e que a gente deveria acompanhar com mais atenção, que é o processo de licitação dos ônibus intermunicipais. Isso é um requisito, é uma obrigação, na verdade, do regime de recuperação fiscal que o Estado do Rio de Janeiro assinou com o governo federal. Lá está dizendo que o Rio de Janeiro precisa fazer a licitação dos ônibus intermunicipais. O Ministério Público está em cima disso. Está no plano querer fazer uma instância de regulação disso. Que aí eu sinalizo ali logo na sequência, né? Mas eu estou sinalizando aqui questões que a conjuntura está colocando, que é fonte de financiamento para tarifa, com a aprovação da Câmara Tarifária. Reorganização geral dos transportes e criação de novas linhas. Vamos traduzir isso na licitação dos ônibus intermunicipais que o governo do Estado precisa fazer, que é uma obrigação. E lá no regime, no acordo, tem uma estimativa que essa licitação vai gerar um caixa de 2 bilhões de reais. Se vai gerar esse caixa, eu não sei. Mas é uma estimativa, mas certamente entra algum recurso. Por exemplo, um recurso que pode financiar as passagens. Você vai para a Câmara e isso ajuda a reduzir o preço da passagem. Então, acho que tem uma sequência de coisas aqui práticas que o governo vai ter que dar conta, que a gente precisa ter capacidade de acompanhar. E ele fala da criação do órgão responsável pelo transporte público na região metropolitana, né? Aí, como uma instância que olha isso no conjunto, né, com capacidade de planejamento e regulação pelo governo do Estado. Aí tem vários outros projetos, né? Tem um projeto, né, de revitalização da malha ferroviária do entorno da Baía de Guanabara, né? Tem os ramais de Guapi-Mirim, Vila-Mirim, que são muito sucateados, trens da década de 50. Tem também essa coisa da criação dos eixos, reforçar meios de transporte entre as centralidades, como eu falei há pouco, e também outorga para as barcas, né? Fala de São Gonçalo, fala de Magé, fala de Caxias. Eu diria hoje que a de São Gonçalo é aquela que é a bola quicando, né? Que está aí e que pode produzir novamente uma imagem aqui importante para pensar esse Rio metropolitano. Vou seguir aqui, porque são mais duas propostas, quer dizer, eu falei centralidades, eu falei de ocupação dos vazios urbanos, como é que a gente reinventa essa discussão nesse contexto, e falei aqui de fontes de financiamento de transporte num contexto de aprovação da lei do bilhete único. E aí eu queria colocar essa daqui, porque ela é curiosa, ela é uma proposta que está aí no eixo, né? A proposta 23, pelo menos na maneira como estava nesse plano, não sei como é que está aqui, que é de políticas de educação e cultura para a juventude. Foi muito legal isso. Isso foi fruto, certamente, do processo de participação, né? Porque com meus amigos urbanistas aqui e tal, vai pensar na coisa urbanística, mas aí o movimento social que estava participando falou, mas nessa cidade de não cuidar da juventude,
não vai adiantar de nada. Então, como é que o plano também sinaliza, reforça isso a nível do governo do Estado? E eu acho que isso é uma questão muito cara, porque no fundo é o sentido maior do plano são as pessoas. E tem uma juventude que está na periferia nesse momento. É a matéria-prima do futuro. E tem uma juventude, Manuel, que está nesse momento sem nenhuma perspectiva de nada. Que vive a violência do Estado, que vive a violência de criminosos, que não consegue acessar a cidade, que não olha para frente e não vê nada. Se não houver uma preocupação de programas de educação e cultura com foco numa juventude de origem popular, e eu vou fazer essa demarcação, o nosso futuro está comprometido. Né? Toda uma geração fica comprometida. Então, a gente não perder também a dimensão que essa cidade, essa urbe que a gente quer formar, ela tem a vida, né? que habita e que atravessa ela. Um plano vai falar sobre... ele vai falar algumas propostas, né, que eu interpretei que se relacionam com essa questão da juventude. Vai falar de programas específicos para fortalecer a qualidade do ensino fundamental, né, nos municípios, né, como é que tem estratégias conjuntas para fortalecer as escolas, né, nos lugares com pior déficit educacional, enfim, IDH, política pública. Tem, enfim, questões também de saúde, eles cruzaram, né, uma parte transversal que eles fizeram. E eu destacaria essa questão de incentivar a economia criativa da população, né, para a população de baixa renda. Novamente, o Rio de Janeiro, essa é uma vocação natural do Rio de Janeiro, a economia criativa, a cultura, a gente é reconhecido no Brasil e no mundo por isso. E é incrível como essa estratégia de desenvolvimento do setor da cultura é tão pouco orgânica, né? Para pensar que a gente tem hoje um prefeito que não entende a importância do carnaval, é uma coisa, só para dar um exemplo, né? Então, o setor da cultura, ele pode ser muito melhor articulado, né, com uma estratégia de desenvolvimento, com um processo de formação de profissionais para a área, formação de plateia, e é importante olhar para esses produtores da periferia. Estava conversando com uma colega há pouco, e falando, por exemplo, do projeto do CIEP, né, quando foi criado o CIEP, tinha a figura que era o animador cultural, que era um cara que, na verdade, era um produtor cultural do bairro, que se relacionava com a escola e de uma maneira orgânica relacionava o território com a ocupação daquela escola. Foi o primeiro a ser rifado. Tá aí. Na época foram contratados 5 mil pelo governo do Isola. Pois é. Uma riqueza, né? Pois é. Quer dizer, como é que isso volta agora? Isso precisa voltar no nosso discurso, isso já foi feito, e isso é uma oportunidade importante para pensar o setor da economia criativa articulado com a educação, com, né, a inclusão social e geração de oportunidade para essa juventude nesses territórios. Então a gente vale também, né, olhar para trás, já foi feito. Como é que agora nossa tarefa nesse momento é fazer? Eu sou animador cultural do CIEP do Povo da Então o senhor Moreira, Fran. Já dá o nome. Deu testemunho. Deu testemunho. Boa, Paulo. Vou fechando, então, quer dizer, um sentido muito importante precisa estar no coração do plano das pessoas, e a juventude aqui chave nesse processo. O último exemplo o último aqui que eu destaquei para a gente conversar também, é isso que está como eixo transversal do Alcântara, projeto multifuncional. Existem 2 projetos multifuncionais, que é o do Alcântara e do Sarapuí, e que isso foi feito, mas no processo de construção houve muita polêmica em torno dele. Então, eu diria que esse daqui é um assunto para melhor debater, né? Por exemplo, o eixo de transversal de Sarapuí, a professora Ana Lúcia Brito, né, do ProU, junto com os movimentos, com críticas muito firmes à ideia de transformar o leito do rio em via de transporte. Então, é um projeto, eu imagino, Paulo Caneda é o professor responsável, uma pessoa que todo mundo respeita, né, tem uma trajetória na discussão de enchentes, de drenagem, mas há que se discutir melhor essa questão, não dá para simplesmente, um projeto que vai influenciar tantas pessoas, né, e com o histórico, né, eu acho que no fundo a gente carrega hoje uma imagem, e eu digo isso com pena, muito ruim de grandes obras. Acho que no fundo
Quando a gente fala de grande obra no Rio de Janeiro, pensa assim, muito problema, né? Assim, população que foi removida e não conseguiu assentamento, obras que ficaram no meio do caminho, obras que não deveriam ter sido feitas, né? Olha o teleférico do Alemão, olha o teleférico da Providência, olha a Avenida Brasil. Então, fala assim, pô, sério, a gente vai fazer uma grande obra agora na Baixada Fluminense? O que a gente aprendeu de grande obra para dizer que a gente agora vai fazer essas obras direito, né? Novamente, não sou contra a grande obra. Melhor não. E isso é importante, né? Tem que ter investimento do Estado em infraestrutura na periferia metropolitana. Isso é chave. Investimento do Estado em infraestrutura. Não será a iniciativa privada que fará isso, mas tem que olhar também de uma maneira muito cuidadosa, muito crítica a certos projetos que vendem o paraíso na terra e a população que habita esses territórios que sofre com a consequência dele. Então, mas certamente é um projeto a ser debruçado, certamente vai gostar muito de ver mais pesquisas em torno, né, dessa discussão sobre drenagem e uma discussão ampla. Enfim, não tem dinheiro no Caixa do Estado agora para fazer isso, então a gente também tem tempo aí para aprofundar essa discussão. Então era isso que eu queria partilhar com vocês, consegui fazer aqui 30 minutos correndo, sem entrar em muitos detalhes, mas o meu objetivo aqui agora era produzir algumas imagens, né, sobre o plano, e aí na sequência o Bruno traz também um pouco das imagens dele, e aí sim a gente conversa e busca pensar um pouco melhor na conjuntura, oportunidades, né? Na sequência queria pedir para o professor agora falar um pouco do esforço de olhar que pesquisas existem por aí que tratam desses temas, né? Pesquisa na universidade. O professor agora daqui a pouco ela vai falar o trabalho que deu para achar essas pesquisas. Quando eu me inscrever, eu falo sobre isso. Perfeito. Tá bom, essa era a minha parte. Enfim, passar para o Bruno aqui para ele falar um pouquinho, mas enquanto isso alguém tem que colocar o... Você me ajuda aí, João? Não vai. Vai ficar desse lado, tá. Vai ficar de lado. Bem, gente, quando o Henrique pediu essa dobradinha comigo, primeiro talvez vale a pena, talvez não me conheçam, mas eu enxergo essa construção do plano metropolitano com alguns elementos que foram feitos antes. Por exemplo, antes dessa feitura desse acordo com a equipe do Jaime Lerner para produzir esse programa, foi feito o estudo sobre a gestão, o desenvolvimento do entorno do arco metropolitano, né? Coisa que, inclusive, a gente fez junto lá com o Lerner, com o Laboratório e tudo mais. E é a mesma turma, da prefeitura e do Estado, particular, né? Que estava ali pensando como articular já um esboço que depois foi convergindo para essa programação aqui, aí já numa outra equipe fazendo, que é o Jaime Lerner. Só que eu estou falando isso porque, além de eu trazer como professor, como visão minha, eu também tenho um pouco das internas, da dificuldade que a gente viu pela parte de quem estava ali, pessoas que a gente conhece, né, que estão ainda ali tocando no negócio, mas, em particular, tem uma dificuldade, talvez por um vício de ponto de partida, digamos assim, né, de entender a importância da dimensão do desenvolvimento econômico. Então, quando vem para essa jogada do Jaime Lerner, você vê que vem para uma discussão de formato, né, modelar, parece que você está brincando de Lego. Da mesma forma como equilibrar, parece que é uma questão, como o Noronha já estava provocando ali na questão de centralidade, parece que é uma questão ali de você pegar pesos e medidas, equilibrar alguma coisa, quando na verdade, o que está posto aqui nessa, acho que de ponto de partida aqui nessa sala, é que é conflito, né? Projetos e disputa. Mas isso não está, podemos dizer, sinalizado nas palavras-chave que são usadas. Parece que há uma grande comunidade, que todos vão andar unidos, que todos têm a completar a opinião de cada um, quando na verdade não é esse o ponto de partida. Né? Planejamento é você ser discricionário, é você definir interesses. É interesses de um em detrimento de outro, não tem jeito.
algo vai ser priorizado, definir prioridades. Planejamento não é homogeneidade nesse sentido de você achar que todo mundo dá as mãos. Então, esse ponto de partida cria um problema, em certa medida, às vezes, da própria inserção, vamos dizer assim, do risco que se corre de como você vai enfrentar certas questões. E, particularmente, entender como certas coisas que se refletem no espaço urbano têm uma dimensão que é a dimensão da própria economia, da lógica urbana, em particular, do valor da terra, com um processo de valorização. Quando você vai falar em espraiamento urbano, e você tem uma taxa gigantesca de espraiamento urbano no Rio de Janeiro, isso não se explica para as necessidades da população. Se explica isso para a necessidade do processo de valorização da terra. Por isso que é um ponto de partida que eu quero falar, e acho que a gente tem que ter muito claro para qualquer discussão, é o seguinte: a gente está tratando de um local onde a cidade do Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil. A gente não entender isso, a gente vai achar que a gente está brincando de Lego. Vamos juntar peça, vamos botar uma centralidade no local, quem vai trazer, vai equilibrar o caramba 4. Se um local tem um metro quadrado mais caro do Brasil, isso aí é uma relação de relativos. Outro local você vai ter que desfavorecer, tem que despriorizar. Para você concentrar as prioridades, as vantagens e o bem-estar em um certo local, onde é um metro quadrado mais caro do Brasil. E eu somo a isso a mais elementos. Que não é só o metro quadrado mais caro do Brasil. A gente não tem uma economia metropolitana. A gente não tem. A gente não tem uma economia metropolitana. A gente tem espaço metropolitano, inegável. Mas se você olhar a construção desse espaço metropolitano, ele não articulou uma economia regional. Não articulou. O que a articulação para a periferia é uma exportação de problemas. Uma forma descoordenada. E é descoordenada exatamente para você centrar no metro quadrado mais caro do Brasil. Então, se você agora, por um dever de ofício, né, porque há de se lembrar que a necessidade de construção ficou, sei lá, que é 30 anos, a Fundrem, vamos fazer a conta, né? Décadas. E não houve essa prioridade, se você tem uma das principais regiões metropolitanas, né, os principais espaços metropolizados, precocemente da história do Brasil, e não havia essa necessidade clara no poder público de estruturar isso, só foi por um dever de ofício onde foi sendo imposto isso por leis federais, inclusive. Então, você cria o Estatuto da Metrópole e outras coisas que você passa a exigir que esse poder público tem que fazer. Por mais que isso, em certa medida, às vezes seja uma coisa incômoda. Incômoda. Porque ao você ter que planejar, você vai ter que, de alguma forma, pelo menos com certeza com a participação de vocês, isso vai ter que explicitar os conflitos. Ok? Então, como é que eu faço aqui para passar isso aqui? Vai dando. É melhor, senão. Só apertando aqui? Tá, então isso aqui fica de mão aqui? Isso. Tá. Então, a primeira coisa é provocar vocês nessa questão de equilibrar a metrópole. Essa ideia de equilíbrio faz sentido. Né? E aí eu vou apelar, talvez, a um dos pais de todos, né? O Milton Santos, né? Porque aí eu acho que fica mais fácil, né? Milton Santos, lá em 79, bota a seguinte frase, né? Uma indústria que se instala, se moderniza, um hospital ou escola que se criam, uma atividade administrativa que se inicia, e mesmo um homem que se muda de resistência ou que morre, são, grifo, tudo isso fatores de desequilíbrio e, portanto, de evolução. Então, será que a gente quer equilibrar a metrópole ou estimular desequilíbrios que sejam fatores de evolução? Porque se a gente está partindo do conceito errado, já complica você evidenciar as necessidades. Porque tudo que a gente está elencando aqui são necessidades sociais. Então, a lógica que tem que ser evidenciada é como cada coisa que for priorizada no plano vai ser sim um fator de tensão, vai ser sim um fator de disputa. E em cada uma dessas questões você vai ter que se posicionar. Mas quando o Henrique coloca ali, não sou contra grande empreendimento, vamos dialogar e tal,
é porque nada per si a gente pode tomar como algo necessariamente ruim. O desafio é como você se apropria do território a partir de algo que está superando uma certa inércia. Está gerando esse desequilíbrio. Hoje a gente tem uma inércia, que garante lá um metro quadrado mais caro no Brasil. Ao você estimulando, botando essas coisas, você está gerando tensões, você está gerando revalorização da terra, você está gerando deslocamento populacional, priorização do poder público. Então essa é a questão, talvez, ou brincando aqui, vou então logo no cerne do negócio, mais do que eu ficar preocupado com o equilíbrio, eu estou preocupado em quais os desequilíbrios são necessários serem estimulados. E aí eu trago também uma outra autoridade, né, que é o Rômulo de Almeida, né, um grande planejador público, né, desde a época do Vargas, né, ele foi da assessoria do Vargas, do governo Vargas. Ele coloca o seguinte, né, ele está falando para a questão regional. Não aceitamos o modelo segundo o qual os objetivos sociais são derivados ou subprodutos do crescimento econômico, mas denunciamos igualmente a falsidade dos objetivos sociais autônomos. Esse é um desafio até que é uma provocação dos senhores, ou seja, é totalmente importante as demandas sociais que foram levantadas pelo Conselho, que o Henrique vai liderar. Mas é importante entender que elas vão ter que ser integradas a um debate do dinamismo econômico, como dinamizar essas regiões. Porque um pressuposto perverso, claríssimo, até diria tradicional, né, que se posterga desde sempre, é que você está lidando com uma periferia que não articulou uma economia metropolitana, que é uma série de vazios econômicos, aonde você não transformou essa periferia num lugar de trabalho. Como eu vou falar mais adiante, mas já dando um spoiler, que a maior parte das pessoas ali não se enxerga enquanto classe trabalhadora, mas apenas como uma classe de excluídos, despossuídos, isolados da dinâmica social mais geral. Então, o desafio de você integrar essas coisas, então, ou seja, não basta apenas a gente querer defender o nosso queijo, né? Ou seja, nosso ponto de vista, a nossa representatividade, a gente vai ter que buscar discutir, por isso que a ideia de um conselho, se reunindo as pessoas, buscar discutir essa totalidade. Inclusive uma dimensão que a pessoa não está familiarizada. Às vezes, por exemplo, posso ser especialista em bacias, mas eu não sou especialista em desenvolvimento econômico, em articulação, e a gente tem que se esforçar nesse olhar, de entender que essas coisas também são passíveis de serem prioridades. Bem, peraí, fui besteira. Então, para isso, eu tinha até não vou voltar ali, mas o conceito fundamental que vai ser tratado é divisão do trabalho. Como você articular, então, essa noção do trabalho no território? Como você articular, então, uma região que se transforma num sistema de forças de trabalho? Mas, para isso, a gente tem que dar um passo um pouco, por exemplo, atrás, pela realidade atual. Porque aí eu estou levando para a economia, a discussão de padrões, de acumulação de capital, lá, que eu não vou entrar tanto na parte teórica, mas só para chamar a atenção para o seguinte. Se antes era fácil você apenas entrar na discussão de como essa estrutura urbana ela referendava uma estrutura de exploração e de exclusão da força de trabalho para um sistema de reprodução, que você rebaixava o custo dela, que a própria classe trabalhadora se virava para produzir a sua casa e seu bem-estar do jeito que dava, que era, podemos dizer, até décadas ali do final do século XX, que era a cidade que criava esse locus, que eu estou chamando aqui de proletarização. Agora, nessa cidade do metro quadrado mais caro do Brasil, você está muito mais associado a essa disputa aqui por reserva de valor, ganho financeiro, controle do território, e a classe trabalhadora não é vista como é que eu posso proletarizar ela, não, como eu posso excluir ela. Ela é problema. No limite, a gente exclui ela com a beleza. Então, o desafio, e é um desafio, por isso que é importante, porque eu estou botando isso, para relinkar com a questão econômica, como trazer essa galera que só está se enxergando como alguém que está excluído do processo, tá indo? Não, apagou. Como está excluído do processo ali como óculos de espoliação, para, de novo, ela se enxergar enquanto classe trabalhadora, que está buscando ali ter um pertencimento
E aquela potência dela, que pode ser, inclusive, não pensa só no grande empreendimento, a própria riqueza cultural ali, ela consiga transformar isso num ativo econômico. Que aquele território passa a ser um território não só posto para essa disputa de controle do espaço, para valorização fundiária, mas são espaços de pertencimento com uma riqueza cultural mais ativada economicamente, que possa ser valorizada. Esse é um grande desafio. E nesse sentido... Peraí, apertei errado de novo. Deixa eu fazer aqui. Ih, voltei demais. Vou ter que voltar. Volta um aí. Meu Deus. Apertei 2 vezes. Esse? Não sei, volta aí. Deixa eu ver. Vai no anterior. Eita. Vai falar lá, dedinho ali? Vai falar. Quer fazer aí, João? Só voltar um. Foi, tá aí. Beleza, eu sei que agora... Acho que agora o João vai fazer dali, hein? Mas agora já peguei. Já peguei. Já vou ficar com o dedo só no botão certo. Então, nesse sentido, que eu estou chamando, apelando para você explorar com a totalidade do território, né? O problema, então, principal não é como você equilibrar a metrópole, é como você evitar que ela se fragmente. Como estão essas zonas onde é o mercado imobiliário que faz ali a clivagem e faz a seleção das áreas que são nobres, das áreas que são valorizadas, das áreas que têm donos, das regiões, então, inclusive, não só do ponto de vista fundiário, mas do ponto de vista de serviços coletivos, vai ter alguém que é o dono da jogada. Que aí, essa fragmentação pode ser feita nesses 3 aspectos. Né? Eu dei um aspecto aí que é talvez o mais tradicional, o mais batido. E aí a gente pensa que Coronel é só lá no Nordeste, né? Que a nossa jagunçada não anda, às vezes anda até, né? Cavalo e tal, né? Nossa jagunçada de carro zero. Não anda de cavalo, não anda com aquela coisa ali com roupa de... Mas é uma jagunçada. Né? Então, de coronéis, padrinhos políticos, agora o Rio de Janeiro tem esse talento, né, de criar, exportar esses modelos de diversidade urbana de miliciano, né? Que talvez seja uma coisa nossa, né? Acho que esse modelo foi criado no Rio de Janeiro e está sob exportação para outras regiões do Brasil, podemos dizer assim. Né? Ou seja, daqui a alguns anos, em vez de filmes de coronéis do sertão, vai ter filmes de milicianos da nossa Baixada, com essa imagem aí do atraso. Mas, de qualquer maneira, é um mandonismo local, falando de uma maneira, e é importante até essa brincadeira que eu estou fazendo, para entender como esse mandonismo local tem uma capacidade gigantesca de se atualizar, de se reproduzir. O pessoal do movimento, né? O pessoal do movimento. Qual o movimento? Vermelho. Sim, entendi. Movimento. Tá. Perfeito. Tem essa capacidade de se reproduzir, de se readaptar. Movimento social não, tá? Com o movimento aqui, acho que esse não vai, enfim. Mas, segundo ponto, são os enclaves econômicos, que aí a preocupação do Henrique quando ele fala dos grandes projetos. Até que ponto que um grande projeto se instala numa região, porque qualquer grande projeto, ele vai mudar o perfil socioeconômico de uma região, não tem jeito. Você tem ali uma colônia de pescadores, você tem ali uma agricultura familiar e tal, você bota uma grande indústria ali, aquilo vai afetar de alguma forma. Então o desafio é saber até que ponto que você controla esse papel estruturante de um grande projeto. Ele não se basta em si mesmo, ele não é um fator de desenvolvimento em si mesmo. Mas a gente não pode negar que ele também pode ser um conjunto de possibilidades. Ainda mais numa região que às vezes é super, hiper carente de você desenvolver cadeias produtivas. Então aí o critério sempre vai ser o efeito multiplicador de renda que aquilo ali pode gerar. Capacidade de encadeamentos econômicos que aquilo ali pode gerar. A capacidade de você estruturar um mercado de trabalho mais formal que aquilo ali pode gerar. Agora, para falar, isso não está per se. Porque muitas vezes, quando o cara vai apresentar que está per se, ele fala que vai gerar tantos empregos, diretos e indiretos, como se fosse uma questão só de você ali facilitar. Então, e aí acaba que quando dá errado também, as pessoas vão falar, tá vendo? Isso aí nunca dá certo, assim para assim. É um bando de empresário que não tem sensibilidade com a região. Mas eu particularmente, eu acho que isso tem um grau de indeterminação.
O que falta muito no Estado do Rio de Janeiro, é você criar, e talvez com a Câmara Metropolitana, os Palácios, essas instâncias de debate, de planejamento. Planejamento de um grande projeto, do ponto de vista territorial, ele não pode vir depois da decisão do grande projeto. Porque senão você está apenas referendando, você está apenas ali negociando alguma medida compensatória. Então esse é o desafio, de vocês se prepararem para saber de fato quais são os grandes projetos que podem articular ou não, e quais são a potência que ele pode ter para certas regiões ou não, e não ficar apenas no discurso do plano de negócios de uma grande empresa. Então, ou seja, o enclave também é um desafio, é algo problemático. Muitas vezes, quando a gente fala que a periferia metropolitana é um conjunto de vazios econômicos, a gente, na verdade, não está negando que há grandes empreendimentos ali, que há grandes atividades sendo realizadas ali, mas elas, quase em certa medida, elas estão enclavadas. Você pega, por exemplo, o Duque de Caxias, né, que é uma das centralidades que querem valorizar, algumas pessoas equivocadamente colocam o Duque de Caxias como se ela fosse uma cidade industrial, porque tem a Reduc. Sendo que, enfim, para vocês isso deve ser óbvio, mas está deixando registrado, é importante fazer essa pautada. Ou seja, a maior parte da população de Duque de Caxias está totalmente descolada desse processo. 60% está sem nada. Então você tem uma falsas, às vezes, teses que se criam ali, quando de fato o desafio é, mas por que a Reduc não está mais articulada? Por que o polo gás químico não está mais articulado ali? Tem uma fala que foi colocada ali, não sei porque só citaram o Comperj como um investimento grande estruturante, pelo menos nas metas ali só citam o Comperj. Não citam outras coisas como a Reduc, o polo gás químico, outras coisas que você põe. A própria Porto de Itaguaí, só citaram o Comperj. Pelo menos na descrição ali da tabela síntese, né? Mas mesmo todas essas coisas, se não tiver o cuidado, elas são enclave mesmo, porque, ou seja, a lógica do empresário é aquilo que garante a instalação dele na região. Não é papel dele pensar o papel estruturante que ele pode ter para a região, isso é o papel de uma estrutura de planejamento. Se não houver, aquilo vai ser um enclave. E esse é um pouco o desafio, porque às vezes a gente não tem a paciência de querer discutir essa relação de fato socioeconômica. Bem, opa, o que eu fiz aqui, cara? O que eu fiz aqui? Falta fazer um... É só voltar agora que eu vou apertar no dedinho. Deixa eu ir. Vou no dedinho. Tá. E o último, enfim, que é o mais comum, ou seja, o mais contemporâneo, que é essa coisa de você escolher recortes para você vender, para você valorizar. Então, vem com aquelas marcas todas, né, como uma região que às vezes é um espaço para dar Porto Maravilha, né? Então, você escolhe umas regiões elegíveis para você fazer a venda dela, e também tem a lógica da guerra fiscal, que às vezes está para trazer algumas coisas, enfim. Mas o ponto é que todas essas três, para não ficar muito preso a isso, elas criam grupos fragmentários de interesses. Nenhuma delas ali está pensando metropolitanamente. Mas elas ali têm potência para elas serem protagonistas do processo. À medida que elas são protagonistas do processo, você não está conseguindo fazer essa articulação na totalidade. O enclave não vai pensar, mas ele pode dominar uma região. O mandonismo local nem se fala. Né? Pode ser todos os imóveis de uma região estão pelo crivo dele, como você citou, mas ele não está pensando como integral, com a questão do plano urbano, junto com uma questão de infraestrutura. Bem, mas ele pode ser o cara que manda na região. E o localismo da mesma forma, porque são por critérios ali de valorização econômica per se. E também não está, às vezes, tendo essa capacidade de ir além disso que eu estou chamando de feudalização da política. Bem, então, avançando aqui, o desafio, então, é sair um pouco daquela lógica de equilibrar a metrópole, que vai muito por um olhar meio de você dar luz ou atratividade para pontos que você considera que estão apagados, e, na verdade, entrar no conceito de sinergia. Né? Aí eu pego até, me autorreferindo, mas está no meu trabalho, porque isso eu já provocava ali, isso curiosamente foi feito no momento onde eu estava ajudando eles ali no plano do arco metropolitano, né, da área do entorno.
Eu já provocava eles ali, mas eu não sei se eles absorveram essa provocação. Porque, ou seja, eu colocava que um território não é um conjunto de áreas pungentes e de áreas fragilizadas. Então, essas últimas que devem ser só quem tem que se preocupar, que a gente se olhar. O problema é sempre um fator de integração do território, essa totalidade. Né? Então, ou seja, você tem que... não basta só você revitalizar ou reconverter algumas áreas com o fim de reequilíbrio espacial. Eu nem imaginava que eles iam botar no plano estratégico equilibrar a metrópole, porque isso é de 2012. Você parece até que eles estavam já querendo que eu provocasse eles de novo com a mesma coisa, né? Porque eu falei, desenvolvimento não se faz por reequilíbrio espacial, isso não existe. Isso é formalismo. Isso não tem dialética, isso não tem dinâmica. Se você está olhando só dado e tentando fazer ali uma desconcentração em cima de dado. Ao contrário, então, tem essa totalidade que é desarticulada. Por que ela está desarticulada? Por que umas áreas não se articulam com outras? Por que a cidade do Rio de Janeiro não se transforma num centro dinâmico de decisões para articular a sua região, sua retroárea? Por que esses ativos na retroárea não são vistos como fatores potentes para articular essa economia metropolitana? Então, usando esse conceito de sinergia, que não é só meu, né? Não estou sendo arrogante nesse sentido, né? Vou trazer alguns autores aqui. Aqui, inclusive, você pega uma citação do Rodrigo Simões e Alexandre Cunha, que são do CDPLA, da FMG, né, que trabalham também com essa visão. Né? Lá eles usam o conceito de coesão socioeconômica como uma ideia-força. Essa ideia de equilibrar, que é uma visão muito conservadora, você está tratando da ideia de coesão, ou seja, o desafio é a integração, como você integra, como você articula isso, como você pensa a totalidade disso. E aí, evidentemente, eles provocam ali com razão que alguns tipos de políticas que estão muito acostumados, elas são insuficientes. As políticas de cluster, ou APLs, né, arranjos produtivos locais, não pode ser visto como panaceas, porque eles só discutem a aglomeração, não tem a capacidade de pensar de uma maneira mais ampla a questão regional, que tem outras estruturas envolvidas do que só a questão aglomerativa. Da mesma forma, uma coisa que sou bastante crítico e está na listagem ali das coisas, particularmente quando eles querem discutir a questão de evitar o esgarçamento, eles falam, vamos valorizar vocações no entorno rural. Vocações que o Rio tem no entorno rural. Vocações não existem, gente. Então talvez existam as pessoas, né? A gente fala aquele teste vocacional lá. Mas numa construção societária, tudo depende da estratégia, da temporalidade estratégica que você quer botar. Uma região que pode ser, que faz a agricultura de arroz, ela pode virar um tecnopolo, se ela quiser. Ou pode, inclusive, articular a agricultura de arroz da forma mais desenvolvida e sofisticada do mundo. Ela não tem que reificar o presente. Achar que o presente, aquela fotografia, você está preso àquela fotografia. Então, nesse sentido, essa escolha de vocações locais, elas muitas vezes, elas escolhem alguns recortes. E quando elas escolhem alguns recortes, elas também estão escolhendo alguns sujeitos para valorizar. Quando o grande desafio é você não dizer, esses são os escolhidos, esses são os vencedores, esses são os recortes e as atividades que valem a pena ser as únicas a serem valorizadas. Mas entender como, de fato, todas as atividades podem se articular. E nesse sentido, acho que essa frase, esse conjunto aqui do Rodrigo Simões e do Alexandre Cunha ajuda muito a gente a pensar. A ideia de coesão não é em nada equivalente à uniformização. Então não é equilibrar, não é igualizar nada. Mas em muito ultrapassa a perspectiva de simples articulação, visando a composição de um sistema efetivamente integrado, capaz de comunicar estímulos e criar efeitos multiplicadores que se distribuem de forma balanceada pelo território. Então, nesse sentido, o conceito que é muito mais agregador é a ideia de complexo regional. Como esse sistema integrado se forma. Qual é a capacidade potente de efeitos multiplicadores no território de acordo com certas atividades? Quando você quer fortalecer centralidades secundárias, como está ali, talvez seja a ideia mais forte ali, a meta principal, você tem que contemplar a partir disso. Quais são as atividades que têm efeitos multiplicadores nessas centralidades, ou podem ser instaladas nessas centralidades? E por que quando a gente falou assim, gente, se não tiver ali nessa centralidade o município que você faz parte,
Aí você tem que entender, a questão não é pela questão da falta de recursos. Mesmo se tivesse recursos, você tem que escolher no território, como tem um autor que é histórico, que eu sei que o Simões usa, eu também uso, que é o François Perroux, o desenvolvimento é sempre polarizado. Você tem que escolher, então, no território onde você vai potenciar certas atividades, segundo a capacidade daquilo ali ser uma articuladora de uma região. Porque nunca o desenvolvimento é pulverizado. O desenvolvimento é sempre você criando hierarquias de decisões. Agora, evidentemente, o mais interessante é que essas hierarquias de decisões sejam associadas a vocês terem um altíssimo grau de desenvolvimento social. Se não serem, no limite, expulsos do território, né? Excluídos do território. Bem, então, aqui, avançando aqui, algumas propostas. Então, a formação de centralidades associadas à centralidade econômica, né, que é aquele gancho que o Henrique já tinha falado ali. Evidentemente, tem esses 3 pilares, que a gente pode depois aprofundar melhor. Né, ou seja, a gente tem que pensar quais são as estratégias de distribuição dos investimentos, se está correta, se está adequada, isso no plano ou não. Ou seja, a gente pode repensar essas estratégias de investimento, tendo um ponto de vista claro. Né? A gente está numa realidade onde o poder público estadual ele não está se dispondo, podemos dizer assim, a pensar em investimento público. Esse é o problema. Um dos problemas. Isso levou a uma mexida muito profunda no plano, porque quando ele foi começado, você tinha uma outra realidade para a cabeça deles, né? Então agora eles meio assim foram pegando, por isso que você vai baixando a bola, né? Você bota só o Comperd ali, você tira os outros meus projetos, e aí vai buscando ali botar mais a questão do empreendedorismo local, Sebrae, tá vendo assim? Então vamos com o que dá ali, né? Então a gente tem que entender como é que a gente vai influenciar isso. Quais são os investimentos, grandes investimentos que são importantes? E como financiá-los? Vocês têm que entrar nessa discussão, o financiamento deles. Que não é necessariamente orçamento público. Aliás, na maior parte das vezes não é. Investimento se faz com endividamento público. Então, como é que vai ser esse modelo de endividamento? Como vai acompanhar isso? Importante entender isso, porque se o investimento não se faz com orçamento, geralmente se faz com endividamento, o endividamento uma hora se paga. Aí na hora que se paga, cai no orçamento. Que é um pouco que a gente viveu aqui nesses últimos anos no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente endividou-se uma série de coisas para fazer as obras para os grandes eventos, mas uma hora a conta chegou. Só que pegou um momento de baixa onde o Estado não tinha caixa. Isso. Bem, tem a questão da regulação, que eu não vou entrar tanto em detalhe disso, porque eu acho que isso aqui está muito contemplado, né? É a disputa ali exatamente por essas questões regulatórias. E a gestão, que aí talvez seja o coração da coisa. Como vocês aumentam essa capacidade de participação? Essa gestão ser cada vez mais participativa, de fato. Então, para isso, duas propostas muito rápidas, mas acho que são questões centrais. Primeiro, buscar sempre, dentro do olhar sobre o plano, como a gente pode acionar ou mobilizar recursos ociosos. Né? Muitas vezes, o olhar, inclusive eu falo isso por dever de ofício, o economista fica fazendo vocês usarem, acabar recolocando esse discurso, e que o problema é sempre olhar para os recursos escassos. Não tem recurso financeiro, tem que entender. Mas, na verdade, do ponto de vista territorial, é exatamente o contrário. O problema é que há uma grande ociosidade de recursos não ativadas no território. E que o poder público, às vezes, está oculto para eles, diversas potencialidades. O papel de vocês é exatamente mostrar como esses recursos ociosos são fatores, inclusive, de arrecadação tributária, se eles forem desenvolvidos. Medida que, ao gerar um empuxo ali de produção, eles vão pagar impostos, então vai ser um ciclo ali que vai ter um jogo de ganha para o poder público também. Mas muitas vezes não. Só o grande empresário que bate na conta ali e diz, não, porque eu vou pagar tanto de CMS, eu vou gerar tanto de emprego e tal. Então, o grande papel de vocês talvez seja esse de fazer esse mapeamento
grande ociosidade de potências econômicas que pode ter nesse território, e que à medida que elas sejam ativadas, elas são fatores de centralidade, de dar mais centralidade para certas regiões. E ele tem que entender isso, não vou entrar aqui no detalhamento aqui, em dois problemas, né, dois contextos problemáticos. Primeiro, uma tendência atual, mundial, de esgarçamento das cadeias produtivas, então cada vez muitos projetos de investimento, eles são muito enxutos. Então, por exemplo, se vem uma grande indústria, às vezes não traz per se a cadeia de fornecedores, então a capacidade estruturante regional está muito mais limitada do que, por exemplo, nos anos 70, nos anos 60, né? E aí vamos trazer uma montadora para o Brasil, aí você esperava criar um parque do entorno inteiro, uma região. A dificuldade de fazer um ABC hoje é complicado. Nossa, né? Isso no José dos Campos, então, nem se fala. Mas eles estão vivendo, né? Teve uma matéria que na Folha de São Paulo, a quantidade de indústrias em São Paulo que caiu na última década, né? É uma violência, assim, né? Nos últimos meses. 2 meses, nos últimos meses, né? E você vai fazer o fragmento de molécula. Uma molécula. Exato. E o outro ponto de vista é o que sempre trago, né? A especificidade do Rio, esse problema da estrutura produtiva. Então, não é só um problema mundial, o contexto da época, de estruturas mais enxutas, mas a gente já tem hoje, né, uma estrutura no Rio de Janeiro que ela está, podemos dizer, tem unidades que são relevantes, mas elas estão sem adensamento, sem recheio, sem estarem enraizadas no território, em certa medida. Não tem uma lógica, no máximo compensatória, às vezes. O cara vai patrocinar um time de futebol da comunidade do lado, faz um projeto ali, às vezes, de arborização e tal, bota uma hortinha e tal. Mas isso aí é compensatório, certo? Até para fortalecer a marca dele, para dizer que tem um compromisso social. Tá? O desafio é muito além disso, é como você superar esse oco. E eu gosto de trazer a provocação, no Rio de Janeiro não precisa inventar a roda. Não falta atividades econômicas potentes. Né? Para que o Noronha, que é um especialista na área de saúde, a gente sabe o papel que tem a Fiocruz no desenvolvimento de atividades de ponta em tecnologia para o mundo. E que está aqui, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom sucesso. Agora, provocando, que ponto que a Fiocruz está articulada ao governo estadual, ao plano metropolitano, para juntar a questão da saúde pública com o desenvolvimento tecnológico e com as universidades. Isso é um fator de potência, esse é um fator que você bota às claras essa ociosidade de recursos. E bota às claras o segundo ponto ali, que é superar lógicas econômicas que são reportadas, desencontradas. Então, por exemplo, tem uma Fiocruz aqui, mas não está articulada com outras coisas. Então, um grande também fato estilizado, muito claro no Rio de Janeiro, particularmente na região metropolitana, é que a gente tem uma das maiores densidades, se não a maior densidade, de pesquisadores por metro quadrado do Brasil. Só que essa densidade toda, que a gente pode abrir a boca para falar, talvez seja uma das piores ou a pior articulação com a estrutura econômica dessa região metropolitana. Acho que eu não posso falar um pouquinho de Jacarepaguá, mas é outra história. Sim, mas o próprio povo não está sendo visto como potência pelo poder público. Não, eu estou pensando, desculpa, eu estou pensando na indústria que a Fiocruz vai fazer. Não, é antigo, tá? Sim, na década de 70. Porque a Fiocruz está com um grande investimento ali em Santa Cruz. O Butantan está querendo agora morder lá para São Paulo. Não, mas é importante isso, porque se a galera não tiver consciência disso, ela vai ver, às vezes, ver uma indústria dentro da Fiocruz, como pode ser um fator apenas de desequilíbrio local. Pode ser poluidora, ou uma coisa desse tipo, porque química tem poluição pra caramba. Então, ou seja, às vezes a pessoa não entende que, outros locais estão de olho, você pode perder para ele. A capacidade de agregação de valor é imensa. Agregar valor, mesmo que não gere empregos diretos, vai aumentar a arrecadação tributária, vai aumentar a capacidade de investimento do Estado. Que aí vocês têm que ter um olhar para dizer, opa, esse dinheiro tem que ser voltado para a própria região. Então, por isso que não tem jeito, você vai ter que pensar a totalidade. Articular essas coisas, e não é brincar de leve. É saber lidar com esses conflitos, conseguir somar outras dimensões do processo.
Oi? E com a disputa regional. Com a disputa regional, com as outras regiões. Tá, já estou acabando. Então aí, enfim, aí as últimas coisas que a gente já falou muito, então até vou passar rápido, porque eu não sabia que você ia fazer aquela introdução, então era mais para pontuar essas programações dos eixos, né? Então, enfim, talvez para sinalizar aqui algumas coisas, cuidado com essas questões de implantação de eixos transversais, que é uma polêmica, porque já tinha uma tradição ali que vinha dos anos 90, que é aquele programa de eixo do governo federal, né? Que, ou seja, fazer eixo, principalmente eixo de transporte, não é desenvolvimento regional. Pode ser apenas um corredor. O desafio é você propriamente ver o perfil socioeconômico e como o equipamento se integra à região. Então você tem que analisar a região e não o eixo. Então, na hora de vocês discutirem se vale o eixo, se não vale o eixo, a grande questão ali é saber se aquilo de fato é um fator de aumento de competitividade para aquela região, de resolver problemas de mobilidade daquela região ou não, porque muitas vezes aquilo ali pode ser um corredorzão. Via de passagem. Via de passagem, perfeito. Essa que era a imagem que eu queria sinalizar. Tá com cheiro disso. Enfim, mas esse olhar que vocês têm que ter no negócio. E a mesma coisa a questão de implantar negócios também, né? Que vem com essa ideia meio dá o que dá para fazer. E eu acho que o ponto não é esse. Eu percebi um plano, né? Aí talvez seja uma questão meia, pressão minha por insight ali, que eles foram coletando coisa que estava por aí. E não fizeram um esforço muito grande nessa parte da dimensão econômica. Então eles viram o que o Sebrae tem de trabalho por aí. Então vamos botar. O que a Firjan tem de trabalho por aí? Então vamos botar. Porque eles citam, inclusive, que são trabalhos do Sebrae, da Firjan e tal. Não partiu propriamente do plano uma discussão de como você desenvolver a parte econômica. A parte econômica entrou mais no caráter ali de fontes secundárias, podemos dizer assim, que eles foram agregando. Porque eu acho que esse é o grande desafio. Talvez, para o vício de origem meu como economista, você só pode pensar centralidade, e forma, né? Se você propriamente discutir a dinâmica. E a dinâmica, em particular, você vai ter que não negócios, mas a estrutura socioeconômica da região. Não é só fomentar negócios. Não é só fazer a rodada ali de empreendedores locais, rancatões, sei lá como você quer fazer o negócio. Você tem que discutir, de fato, qual é o efeito multiplicador de cada uma daquelas iniciativas. Bem, já falei do espraiamento. Só um detalhe, que isso aí eu fiquei muito encasquetado por isso. A forma dele tentar resolver o problema do espraiamento é valorizando vocações rurais. Eu achei que, na verdade, ele não está aí na causa, né? O problema do espraiamento não é falta de vocações rurais, né? O problema do espraiamento é a lógica urbana que leva ao espraiamento. Tinguá é um exemplo. Então ele botou ali uma falácia um pouco lógica ali, que aí parece que ela resolveu o problema do espraiamento fazendo agricultura familiar. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, se você quer discutir o espraiamento, você vai ter que discutir essa dinâmica que está levando ao espraiamento. Essa dinâmica dessa totalidade. Não estou tirando de nenhuma maneira a legitimidade de discutir o espaço rural. Mas eu não penso que a discussão do espaço rural ela se coloca no plano para evitar o espraiamento. Porque a causa não está aí. A ocupação de vazios urbanos, ok, é a parte que eles estão tentando ser mais, podemos dizer, progressista, né? Então, talvez seja até vocês que trouxeram isso para o plano, né? Então, discutir a questão ali do Estatuto da Cidade, né? Os instrumentos que podem ser usados, garantir a propriedade social, enfim. E a mesma coisa, educação, programas sociais. Então eu vejo ali como uma questão mais ali, meio ad hoc, meio acréscimo, que eles botaram ali para dar uma recheada e ficar uma coisa progressista, né? Eu não vejo que isso vai ser o grande coração das controvérsias. Ali é ponto pacífico. Talvez até tenha poucos recursos para isso. Eu não cheguei a fazer esse cruzamento. Talvez ali na quantidade de dinheiro que eles disponibilizam, talvez isso não seja nem o grande ponto. Então eu acho que nesse sentido, a única coisa para terminar eu falaria, ainda tem mais só uma lauda, mas para terminar essa parte aqui, que não é só vazios urbanos que a gente tem que tomar conta, mas também vazios econômicos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma série de
cidades da periferia metropolitana, elas aí, em certa medida, são cidades dormitório. Podem não ser vazios urbanos, pelo contrário, tem um monte de gente ali. Mas elas não são nem bolsões de proletários, são bolsões de excluídos. Muitos neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Estão ali à disposição do ilícito, vamos dizer assim até. Então, ou seja, o problema não é só vazio urbano. Senti falta deles ressaltarem também os vazios econômicos. E mapear esses vazios econômicos. Talvez porque o Rio inteiro seja um vazio econômico. Aí nós que não é tão também, não. Enfim, mas claro que tem um problema que pega a totalidade. Tirando seu metro quadrado mais caro do Brasil. Bem, e aí a última coisa, que é para dar um fecho, né? Para até a Raquel Ronick aqui. Então, que a política urbana, às vezes, pode ser vista como aquilo que resolve, mas pode a política urbana ser aquilo que reproduz o problema. Então a gente tem que ter noção ali, que não é uma ideia de simplesmente aquilo pode ser um instrumento que pode dar certo, aquilo pode ser um instrumento que pode reafirmar, consolidar o que está dando muito errado. Porque o plano em si, ele não define como ele vai ser feito. O plano é um papel. E geralmente é um conjunto sempre de boas intenções, mas já existe o ditado, né? De boas intenções. Então, ele pode, inclusive, apesar daquelas boas intenções, transformar num instrumento concentrador e excludente. Não ser um instrumento de distribuição de renda e poder no espaço. E aí eu pego essa frase da Raquel para dar esse fecho. A situação de exclusão é muito mais do que a expressão da desigualdade de renda e desigualdades sociais. Ela é um agente de reprodução dessas desigualdades. Ao tratarmos essa questão, precisamos pensar cidade globalmente. Globalmente aqui não é mundial, é integradamente, né? Essa ideia de coesão. E não apenas aquilo que é prioritário, os locais mais estruturados, os menos equipados. Aí, tudo que estiver aqui escrito cidade pode pensar metrópole, tá? O que precisamos fazer é construir uma política urbana que consiga parar essa máquina de produção de exclusão territorial. Então aí vocês têm que entender por que a gente tem uma não economia metropolitana, por que a gente tem o metro quadrado mais caro do Brasil, por que a gente tem essa dificuldade de mapear esses vazios econômicos, achar que é só vazios urbanos a ocupar os espaços que dá para você botar mais coisa ali, fazer só política de zoneamento, né? Não ter uma política de planejamento estratégico, né? De ocupação. Então, por isso, que é uma coisa que aí eu fecho com isso, boa parte desse planejamento, apesar de ter ali uma carteira de investimentos, uma conta feita ali, que com certeza aquilo ali é um chute a gol, enfim, ele mesmo reconhece que os valores vão mudar, eu li um negócio, ele mesmo bota isso ali no meio. É uma previsão? É uma previsão, é chute a gol. Né? Tem que botar alguma coisa para ficar mais bonito e tal. Mas o ponto fundamental, e é disso que vocês têm que enfrentar, esse não pode ser meramente um planejamento consultivo. Um planejamento que referenda uma construção que não vai ser feita no espaço do planejamento. Ele tem que ser um planejamento indutor, onde as decisões ali que sejam os fatores de indução do desenvolvimento. Para isso, mesmo que o poder público não tenha orçamento para fazer, ele pode ser o coordenador de decisões. E ao ele ser o coordenador de decisões e ter um conselho consultivo ao seu lado, ele pode garantir o interesse público, que é o papel do Estado. Então esse é o desafio, transformar num planejamento que não seja meramente um facilitador. Falar, não tem o que fazer, então o que vier está valendo. A gente tem que ajudar, tem que apoiar aqui, ali. Às vezes o que interessa a uma grande empresa, ela bota como um fator de interesse público. Isso tudo não é planejamento indutor. Isso é planejamento no limite facilitador, referendatório. Está indo depois do processo. Então, quando a gente coloca esse conjunto de boas intenções, o grande desafio ali é porque elas não estão priorizadas. Não vai dar para... Aí só eu vou dizer agora. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Então, quais são as mais importantes? E não é só pela base de vocês. Quais são as mais importantes para uma lógica regional? Que aqui tem que entender que é uma unidade que a gente está tratando. Não está defendendo só um município, ou um bairro, uma localidade. Qual é aquelas que, de fato, podem dar uma virada de jogo para uma outra dinâmica socioeconômica para a região. Então, aí, na verdade, a gente não vai modelar. A gente vai enfrentar
conflitos, mas eu não sei se essa é uma palavra que dava para botar no plano. Muito obrigado, gente.